O que fazer para emagrecer nas festas de final de ano? Eu sou Ivana Salles, terapeuta e nutricionista, e ensino mulheres cristãs a restaurar a sua autoestima e emagrecer com leveza e propósito. Olá, sua maravilhosa, e seja muito bem-vinda ao nosso Entre as Panelas. Esse lugar aqui que você encontra força adicional para permanecer firme na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que a gente está ao vivo para a gente começar o nosso Entre as Panelas de hoje. Vamos lá, vamos chegando devagarzinho. O que fazer para emagrecer nas festas de final de ano? Patrícia, seja bem-vinda. Adriana, seja bem-vinda. Devagarzinho vocês vão chegando. Olha só, na última live da quarta-feira da semana passada, a gente falou sobre a importância de você elevar a sua percepção de merecimento. Pois é, já chegou, né, Patrícia? Acabamos de falar e você já tá aqui. Vamos lá, então, porque essa live aqui vai ser importante para você também. Olha só, na última live a gente falou sobre a importância de você elevar a sua percepção de merecimento para você conseguir ter foco e fazer melhores escolhas. Não só agora, aqui, né, no final de ano, mas durante todo o ano de 2025 também. E eu passei um exercício muito prático, muito simples, para que você comece a aumentar essa percepção de valor próprio. Lembra que eu falei com você que aquilo que a gente não cuida é porque, de certa forma, não tem um valor pra gente. Aquilo que é valoroso, aquilo que a gente cuida, a gente tem uma percepção aumentada de valor daquilo. Então é importante que, para que você perceba que você merece mais, que você comece a se cuidar com merecimento, com cuidado que você tem na realidade, tá certo? E hoje a minha ideia é passar para você orientações práticas para que você consiga aproveitar as férias, para que você consiga aproveitar as festas de final de ano, sem atrapalhar o seu processo de emagrecimento, porque isso é possível. É possível e é bem simples, na verdade. Eu não quero que você fique aí sabotando o seu emagrecimento, o seu processo de autocuidado, porque esse movimento de autossabotagem é muito ruim. Eu estava até falando isso agora com a Patrícia, é muito frustrante. Você às vezes fica aí anos lutando com a balança nessa luta desigual e nada, e parece que não chega na praia nunca. Então cansa muito e a gente vai perdendo a disposição ao longo do caminho. Isso é muito ruim, né? Agora vem Natal, vem Ano Novo, vem férias, depois vem Carnaval, vem Páscoa, vem aniversário, vem festa junina, enfim, gente, né? Essas comemorações, elas não têm fim. Se a gente esperar não ter nenhum evento, não ter festa, não ter comida liberada pra gente começar a se cuidar, a verdade é que esse dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Então, você precisa aprender a se relacionar melhor consigo mesma e também com a comida. É uma questão aqui de relacionamento. Então, quando eu falo pra você que você precisa aprender a se cuidar, na verdade, o que eu tô querendo dizer é que é uma questão de cura de relacionamento, né? De ordenamento de relacionamento. Hoje de manhã, inclusive, eu estava atendendo uma seguidora querida, uma outra seguidora querida, e ela me fez uma pergunta que me tocou muito mesmo, porque veio do fundo da alma dela, veio de um lugar de sinceridade muito profundo e, ao mesmo tempo, carregado de uma dor muito grande. Ela perguntou assim para mim: Ivana, como que é ser magra? Como é a sensação de você poder cruzar a tua perna? Ela falou assim: tem mais de 10 anos que eu não consigo cruzar as minhas pernas. Qual que é a sensação de você conseguir ter mobilidade no teu corpo? Talvez você escute eu fazendo essas perguntas, você se identifique com isso também. O que você não consegue fazer com o seu corpo que você gostaria de fazer? São coisas muito simples às vezes. Às vezes é cruzar a perna, às vezes é poder sentar no chão, é poder amarrar o seu próprio sapato sozinha, não precisar comprar sapato que não tem cadarço ou que não tem fivela. Às vezes é buscar o filho a pé e buscar o filho na escola andando, ou levar o filho na pracinha.
Às vezes é poder fazer uma caminhada com o marido. O que você não consegue fazer com o teu corpo hoje, que você gostaria de fazer? E essa pergunta mexeu demais comigo hoje de manhã, sabe por quê? Porque essa é uma dor que pode ser curada. E eu não tô falando aqui de você aceitar essa limitação. Aceitar o teu corpo do jeito que ele está. Não. Por quê? Porque isso pode ser mudado. Eu tô falando que é uma limitação, que é consequência de escolhas erradas. E aqui, muitas vezes, a nível inconsciente, tá? A gente não toma essas decisões erradas a nível consciente, querendo se fazer mal. Existem razões mais profundas na alma que levam vocês a esse processo, que leva a um processo de autodestruição, a um processo que limita. Percebe? Eu tô falando aqui de escolhas que podem ser resolvidas. Se você olhar para a causa, se você caminhar nessa direção de construir uma mulher livre de verdade, e talvez eu falando isso, a sua mente fale assim para você, né? Você não consegue, isso não é para você, tem alguma coisa errada com você, diferente só com você, alguma coisa no seu metabolismo que não está funcionando direito. Isso não é verdade. Isso tudo é mentira, né? São crenças mentirosas que vão te aprisionando ali nessa situação de limitação e de sofrimento. E não precisa ser assim. Tá? Eu tô aqui para te ajudar. E é isso que eu faço aqui nas lives. É isso que eu faço aqui no conteúdo que eu ofereço para vocês. Então, nada na vida é melhor do que a liberdade de dominar a si mesmo. Nada na vida é melhor do que a liberdade de dominar a si mesma. Naquilo que realmente está no seu controle. O território de ser quem você é, ele é sagrado. Esse lugar interior, de liberdade interior, de ser quem você é, ele é sagrado. Tá? Só que não se iludam. Não se iluda, porque esse lugar não é dado para você. Esse lugar ele deve ser conquistado com coragem, com paciência e com muita humildade. Humildade para você se conhecer, para você reconhecer que você tem limitações, que você errou em algumas escolhas ao longo do caminho. E coragem para superar essas limitações, para enfrentar os seus medos, enfrentar suas dificuldades, fazer diferente, mesmo correndo o risco de errar de novo. Tá tudo bem. E paciência para o processo. Não tem como a gente pular etapas aqui. A gente precisa dessa paciência para viver o processo e esperar o resultado daquelas coisas que não estão no nosso controle. A gente pode plantar uma semente e cuidar dessa semente, mas a gente não tem a certeza que essa semente vai dar fruto. A gente vai deixar de plantar? Vai deixar o campo cheio de erva daninha sem tentar plantar nada, sem tentar construir nada por causa disso? Não, a gente planta com a esperança que essa semente dê fruto e vai fazendo a nossa parte, que é o cuidado de todo dia. Tá? Então, emagrecer é para você. Desde que você esteja disposta a dar esse passo de coragem, se curando e se abrindo para o processo, para cuidar desse campo todos os dias, um dia de cada vez. E faz parte desse processo você aprender a se relacionar melhor com a comida nas festas, nas férias, nas comemorações, porque elas estão aí. E elas não vão deixar de acontecer porque você quer emagrecer. Não vai. Né? Muitas vezes a gente não pode simplesmente se isolar para conseguir emagrecer. Né? Às vezes tem casos até que a pessoa consegue fazer isso. São raros, mas acontece. Por exemplo, às vezes não tem marido, não tem filho e a pessoa se isola para alcançar o objetivo dela. E tem sucesso, acontece, mas vamos lá. Provavelmente essa não é a sua realidade, não é a minha. Né? A gente tem família, tem filho, tem ambiente social de trabalho. Então não dá pra gente simplesmente enfiar
dentro do iglu, dentro da toca, fazer o que precisa ser feito para só depois sair, né? Plena, magra, enfim, não é assim que as coisas acontecem na maioria dos casos, né? Na nossa vida real, a gente precisa desenvolver um relacionamento mais saudável com a comida e com a gente mesma também, tá? E esse processo, ele envolve autoconhecimento, envolve construção de autoestima, envolve domínio próprio, e envolve também ações práticas no seu dia a dia. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui agora com você. Papel e caneta na mão, porque eu vou passar algumas orientações aqui que vão fazer com que você sapateie nas festas de final de ano, mantendo o seu processo de emagrecimento. Porque esse aqui é o nosso objetivo, tá certo? Então, primeira orientação é: evite beliscar. Quando você estiver num evento, quando você estiver numa comemoração, quando você estiver no Ano Novo, enfim, no Natal, não fique beliscando o tempo todo. Pega um prato pequeno e coloque ali uma porção daquilo que você vai comer. Naquele período ali de petisco, não fique petiscando o tempo todo. Porque no final você não vai saber nem dizer o quanto que você comeu. E isso é muito ruim. Faça o seu pratinho e se atenha a ele. Tá certo? Segunda orientação. Mantenha sempre um copo na sua mão. Um copo com uma bebida que seja não calórica, né? Ou um copo de água com gás, um chá, uma bebida zero, então um refrigerante zero, enfim. Mesmo que seja refrigerante, fala assim, Ivana, mas refrigerante não é saudável. Ok, não é. Mas a gente tem que reconhecer o tamanho da nossa perna e usar as armas que a gente tem. E ele pode ser um recurso para te ajudar numa comemoração, numa festa, a manter a mão ocupada. Por quê? Porque quando você está ali parada conversando, a tendência natural é que seu corpo, ele peça um movimento. E normalmente o movimento que a gente acaba fazendo é o quê? O de comer. Você mantendo um copo na sua mão, o seu movimento vai ser diferente. O seu movimento vai ser de beber. E aí você consegue criar essa fluidez que as conversações ali demandam. Né? Quando a gente come, a gente está dando certa pausa. Não sei se você já parou para pensar nisso. Então, ao invés de fazer essas pequenas pausas comendo, você vai fazer bebendo. Uma bebida que não seja calórica. Isso vai ajudar você a não comer em excesso e a se manter no prato que você fez para você, naquela porção que você planejou para você ali, naquela comemoração, naquele evento. Tá bom? Terceira orientação. Lembra que, normalmente, Natal e Ano Novo tem um curso de refeições, né? A gente tem ali a entrada, que são os petiscos, depois a gente tem a ceia e, por fim, a gente tem a sobremesa. É importante a gente estar lembrando disso o tempo todo para não se encher completamente logo na entrada. E aí depois a gente faz o quê? Come a ceia e a sobremesa quase que empurrando, né? Não, então assim, tem que aproveitar todas as refeições. Então você tem que trazer certa calma na hora que a comilança for aberta. Você tem que lembrar que assim, você vai ficar por horas ali comendo. Então, é importante que você não perca isso de vista. Para que você não chegue esfomeada e queime todas as sua capacidade ali logo no começo da festa, tá bom? E agora, tem uma relação com a quarta orientação que eu vou dar para você. Comer devagar e pegar pedaço pequeno. Isso vai ajudar a comer menos e melhor. Vai ajudar também a elevar a sua percepção de prazer na hora que você está comendo, né? Porque o prazer vai durar mais tempo, você vai saborear porque você está comendo devagar. Você está pegando um pedaço pequeno, você está tendo certa calma diante daquela comida. Isso eleva a sua percepção de prazer. Você curte mais aquele momento que você está vivendo ali. Tá? Quinta orientação.
se interesse pelos outros. Ah, Ivana, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você está num evento, é bom que você tire a atenção e o foco da comida e coloque o foco e a atenção para escutar verdadeiramente o outro, para estar verdadeiramente na presença do outro. Por quê? Vocês já viram como é que a gente chega em festa? Primeira coisa que a gente pensa é na comida. A gente está sentada na mesa, conversando com outra pessoa, prestando atenção às vezes no garçom, em quem está trazendo a comida. O que vem agora? E a gente acaba não ficando realmente na presença do outro. Não tendo uma escuta ativa para o que o outro está falando. A gente fica ali, mas centrada, na verdade, na gente mesma. Então isso amplifica o nosso desejo, a nossa vontade de comer. E diminui muito a importância do outro pra gente. Então vivam essa experiência nesse final de ano, de realmente estar com foco, com atenção no outro, né? Olhe nos olhos, faça perguntas sobre o assunto que a pessoa está falando, demonstre interesse de verdade, sem interromper, sem estar preocupada em dar a sua opinião. A gente normalmente faz isso, a gente vai falar com o outro, a gente fica esperando o outro dar uma folguinha pra gente poder falar o que a gente pensa. Calma, tenha certa calma diante do outro, pra escutar verdadeiramente o que o outro tá falando. Isso faz uma diferença absurda nas nossas relações e vai fazer você nem lembrar da comida muitas vezes. Se você fizer esse exercício de verdade, você não vai nem lembrar da comida. E a sexta orientação que tem relação com essa também é você estar disposta a servir nesses lugares. A gente normalmente vai para essas festas para usufruir. E acha até ruim, às vezes, quando tem alguma coisa para fazer, né? Quando tem que arrumar comida, lavar louça, fica um empurrando pro outro, um foge daqui, outro foge dali, não é assim? Então, festa de final de ano normalmente tem muita gente e pouca gente disposta ao serviço. Ao serviço honesto, sincero. Então, assim, arrumar comida, lavar louça, recolher lixo, ajudar a servir, comprar alguma coisa de emergência, enfim. Vá para a festa de final de ano com essa percepção, com esse olhar, né, de estar disponível, de estar com o coração aberto para fazer o que é preciso, sem que ninguém precise pedir. Então, coloque a sua atenção no entorno, observe o movimento. Eu sempre gosto de lembrar das bodas de Caná, quando Nossa Senhora foi lá e pediu para Jesus intervir, fazer alguma coisa por aquela família, porque o vinho tinha acabado. Né? Percebam aqui que ali tinha um olhar atento, um olhar que percebeu o movimento, percebeu que o vinho tinha acabado antes de qualquer convidado. Por quê? Porque a atenção dela estava voltada para o outro, para fora, para servir. Então essa disposição no nosso coração a gente precisa ter, para que a gente consiga, de alguma forma, tirar o foco da atenção da gente mesma, do nosso estômago, e colocar o foco de atenção em algo maior, em algo que dura, em algo que, inclusive, vai te ajudar a ter uma relação mais ordenada, tanto com o alimento, tanto consigo mesmo e tanto com o outro. Então, essa disposição para as comemorações, para esses encontros no final de ano de celebração, vão fazer com que vocês vivam um final de ano diferente, eu tenho certeza. Né? E por fim, a gente não pode esquecer jamais, na presença de quem a gente está fazendo as nossas escolhas, principalmente nessa época do ano. Porque é a época que a gente vive e renova o nascimento de Cristo. Né? Cristo nasceu e é hora de contemplar essa graça. A gente tem que ter isso no nosso horizonte a todo momento, principalmente nessa época do ano. A comida é uma distração enorme, o excesso de comer é uma distração enorme. A fofoca é uma distração enorme.
Então não perca esse momento colocando atenção em coisas que passam. Celebre o nascimento de Cristo na presença dele, na presença real dele dentro de você. Né? Quando você come demais, você só consegue ficar na presença do teu estômago cheio que está te incomodando, da respiração ofegante, do sono, do cansaço, da letargia que vem, da sua culpa de ter furado a dieta de novo, de ter comido mais do que você deveria, mais do que você gostaria. Isso é uma frustração muito grande que vai ocupar o teu coração num lugar, num momento que não é para estar ocupado com esse tipo de coisa. Tá? E era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Eu quero que vocês me falem aqui nos comentários qual orientação dessas que eu passei agora que faz mais sentido para você e que você vai colocar em prática nessas festas de final de ano para não furar a dieta, não sabotar o seu processo de autocuidado e começar o ano de 2025 já num movimento diferente, numa relação diferente com o alimento e consigo mesmo. Me fala aqui nos comentários. Eu espero vocês na sexta-feira ao meio-dia para a gente falar sobre o ano que passou e esse desânimo muitas vezes frente às metas que vocês foram deixando pelo caminho, essa falta de compromisso com as metas de 2024, para a gente conseguir montar juntas um plano de ação eficaz, compatível com a sua circunstância de vida para o ano de 2025, tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.